uma das mais importantes revoltas do período colonial brasileiro e uma das primeiras reações dos descendentes de portugueses residentes no Brasil contra os desmandos da metrópole portuguesa, a Revolta de Filipe dos Santos, também conhecida como a Revolta de Vila Rica ou a Sedição de Vila Rica, é o tema de nosso vídeo de hoje. Ocorrida entre os dias 28 de junho e 19 de julho de 1720, na então cidade de Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto, atualmente chamada simplesmente de Ouro Preto, esta revolta teve impactos importantes para as relações entre a colônia do Brasil e a metrópole de Portugal. Apesar de muitos estudiosos apontarem para a Revolta de Filipe dos Santos como sendo uma espécie de precursora da Conjuração Mineira, fato é que a Revolta de 1720, ocorrida em solo mineiro, teve muito mais características de um movimento contra erros administrativos da coroa portuguesa do que de uma revolta em busca de independência. É importante aqui que busquemos entender o contexto histórico da época. A região das Minas, atual estado de Minas Gerais, vivia uma efervescência muito grande em função da exploração do ouro por parte da coroa portuguesa. Muitas turbulências ocorreram ao longo do século XVIII, especialmente em função da imposição de leis por parte de Portugal, que desagradavam boa parcela da população mineira da época, composta em sua grande maioria por descendentes de portugueses. As disputas entre estes descendentes e os chamados reinóis, que eram como os lusitanos eram chamados, só aumentavam, e a situação ficou ainda pior por conta do monopólio do comércio dos principais produtos que circulavam em solo brasileiro ter sido dado aos portugueses. Portugal explorava o ouro brasileiro com avidez e cobrava tributos cada vez mais altos por cada porção do reluzente metal que era retirada das minas, gerando cada vez mais insatisfação por parte da população local, que começou a encontrar formas de burlar tais cobranças das maneiras mais criativas. Como resultado disto, apesar de a produção das minas crescer consideravelmente no período, a coroa portuguesa passou a ver minguar cada vez mais o valor dos tributos enviados para Portugal, o que acabou gerando um aumento na fiscalização, como forma de controlar o contrabando. Outra medida foi a criação das famigeradas casas de fundição, nas quais todo o ouro retirado das minas deveria ser fundido, recebendo a marca do sinete da coroa portuguesa, proibindo deste modo a circulação de ouro em pó. Nestas casas de fundição, todo o ouro seria quintado, ou seja, geraria um tributo à coroa correspondente à quinta parte de tudo que fosse retirado das minas, o que fez com que só pudesse circular pela colônia o ouro que já tivesse gerado o tributo. Esta medida, aliada ao monopólio do comércio dado somente aos lusitanos, fez com que crescesse a insatisfação entre a população local, e é neste contexto que surge a figura de Filipe dos Santos. Figura enigmática, sobre quem pouco se sabe, Filipe dos Santos teria nascido em Portugal no ano de 1680. Era um tropeiro que veio ao Brasil para trabalhar na região das Minas Gerais, que já fervilhava em função da descoberta das jazidas de ouro. Era pobre e muitos acreditam
que não seria afetado diretamente pela cobrança do tributo do quinto. Mas como era idealista e tinha o dom da oratória, acabou por se tornar um dos líderes do movimento que entraria para a história. Filipe dos Santos se reuniu com duas figuras importantíssimas da região, os potentados Pascoal da Silva Guimarães e Manuel Mosqueira Rosa, e por meio de seu discurso inflamado, conclamou o povo para se rebelar. A intenção era intimidar o ouvidor Martinho Vieira e, desta forma, demover o governador Pedro Miguel de Almeida, Portugal e Vasconcelos, o conde de Assumar, de suas intenções que desagradavam a todos. Entretanto, como em quase toda revolta que não dá certo, havia entre as lideranças um traidor. Pascoal da Silva tinha outros interesses, uma vez que, apesar de ser muito rico, devia 30 arrobas de ouro para a coroa portuguesa, o que era uma fortuna na época. Por conta disto, Pascoal denunciou a conspiração através de uma carta direcionada ao governador Conde de Assumar. Tal carta inicialmente chegou ao conhecimento do ouvidor Martinho Vieira. Na noite de São Pedro, aproveitando a agitação típica dos festejos desta época, os revoltosos que estavam reunidos nas matas desceram por volta das 11 da noite, vestindo máscaras e gritando pelas ruas de Vila Rica a frase "Viva o povo!". Ao chegarem ao prédio da Câmara, Filipe dos Santos, por conta de seu dom de oratória, assume de vez o comando dos acontecimentos, delegando a José Peixoto da Silva a redação de um documento com as principais reivindicações do movimento, que deveria ser entregue ao Conde de Assumar. Dentre as demandas, destacam-se o fim das casas de fundição, a redução de vários tributos, o fim do monopólio do comércio, entre outras coisas. E Filipe dos Santos enfatizava que os revoltosos não retrocederiam enquanto não tivessem atendidos todos os seus pedidos. Ao saber das demandas e entendendo que as gerais estão levantadas, o Conde de Assumar procurou ganhar tempo, solicitando reforços e aquartelando-se em sua residência, imaginando que poderia sofrer algum atentado. Entretanto, os revoltosos entraram pacificamente em Vila Rica e se dirigiram à praça diante do palácio do governador, que por sua vez discursou de uma das janelas, de modo a tentar encontrar uma forma diplomática para pôr fim à revolta. Para cada solicitação dos revoltosos, Assumar respondia positivamente, dando a entender que atenderia às demandas, fazendo com que ao final do encontro Filipe dos Santos e as demais lideranças partissem acreditando que tinham sido vitoriosos. O que eles não sabiam é que tudo não passara de uma grande jogada de mestre do Conde de Assumar, que jamais intencionou cumprir qualquer uma daquelas solicitações. Muito pelo contrário, ele rapidamente organizou uma represália, procurando reunir um contingente de 1.500 homens armados, entre os dragões da corte, homens ricos livres e escravos fornecidos pela aristocracia local, que seriam usados para procurar os líderes do movimento e prendê-los imediatamente. Em pouco tempo, todos estavam presos, incluindo Filipe dos Santos,
E não contente com isto, o governador Conde de Assumar mandou que fossem queimadas as residências dos revoltosos, gerando um massacre que destruiu ruas inteiras no arraial que hoje, não à toa, leva o nome de Morro da Queimada. Filipe dos Santos, considerado o líder maior do movimento, teve um julgamento em praça pública no qual foi condenado à morte, sendo arrastado pelas ruas e tendo seu corpo esquartejado, para que suas partes fossem exibidas como forma de aplacar os ânimos e evitar outros levantes. Seus bens foram confiscados pela coroa portuguesa. Há uma versão que hoje é considerada mitológica para a execução de Filipe dos Santos, a de que ele teria sido atado a 4 cavalos e que fora estraçalhado vivo. Na verdade, muito provavelmente, ele foi enforcado como o costume da época e teve seu corpo esquartejado após isto. Fato é que, mesmo que não tenha sido um movimento que buscasse a independência, a revolta de Filipe dos Santos foi um marco das relações conturbadas entre a colônia brasileira e a coroa portuguesa. E acabou sendo uma espécie de precursora da muito mais famosa Conjuração Mineira. Bom, espero que você tenha gostado. Peço humildemente que você curta este vídeo, se inscreva em nosso canal e compartilhe para que mais pessoas conheçam esta revolta tão importante para a nossa história. Até o próximo!